Meus irmãos, voltemos a Josué, colocação que ele faz. Já fizemos aquela introdução, Josué, que lembra que depois de Deuteronômio, nós temos Josué. Josué é aquele que vai levar o povo até Canaã. Sabemos que Canaã são dados a riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Mas no final da vida de Josué e Caleb, já havia toda aquela dificuldade, porque o povo de Deus começa a fazer substituição. Ele começa a substituir coisas invisíveis, celestiais, eternas, por coisas visíveis, terrenas, infinitas. O povo de Deus tem grande facilidade, como diz Jeremias 2:13. Vocês deixaram cavar cisternas rotas que não retêm água e deixaram o manancial de água viva. Vocês me deixaram, vocês viraram as costas para mim. Amados irmãos, quando termina aqui Josué coloca diante daquele povo, e nós sabemos o que acontece logo após, como se entra para Juízes, capítulo 1 e 2, e essa geração morre. Eles não sabiam mais nada sobre Deus e seus filhos, e nem o que Deus tinha feito. E ele disse para aquele povo aqui, 24:14, agora pois, ele diz assim, temei ao Senhor. Já falamos sobre isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é reverência. Temer a Deus é levar Deus a sério. Temer a Deus é tratar Deus como Deus. É tratar a sua palavra como palavra inerrante do Senhor. E serviu. Nós só falamos que no capítulo 24 tem 17 vezes a palavra serviu. Porque não há como você temer a Deus e não servir. O irmão acabou de ler o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Diante da devoção a Cristo, diante do amor a Cristo, nós devemos ter amor à sua palavra e obediência. Se não houver obediência, meus irmãos, não temos amor ao Senhor. Ele diz assim, serviu com integridade. Nós já falamos que a pessoa vai construir uma casa, ele não começa com o segundo andar, ele começa com o primeiro. O primeiro é o fundamento. E o fundamento da casa de Deus, da casa familiar, amados irmãos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e ao teu próximo como ti mesmo. Em integridade do coração, meus amados irmãos. Também, ele continua dizendo aqui, e com fidelidade nas nossas vidas. Fidelidade, integridade e fidelidade. Presta atenção às palavras, irmãos. O que a Bíblia diz? Palavras. Ele diz assim, temei ao Senhor. Nós tememos os homens. Muitas vezes tememos a nossa esposa, a nosso marido, e não tememos a Deus. Servir com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates do Egito. Servir ao Senhor novamente. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, porque parece, meus irmãos, que hoje, dentro do cristianismo, parece ser mal servir ao Senhor. É mais fácil servir aos homens e servir a nós mesmos, mas não servir ao Senhor. Isso custa um preço, servir ao Senhor. Nós vamos ver a cruz operando. E ele diz, escolhei hoje, não é amanhã, irmãos, hoje. A quem vocês vão servir? Se aos deuses a quem serviram vossos pais,
Aqui Josué vai falar: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Poderíamos colocar aqui, amados irmãos, um parênteses: custe o que custar, pagarei o preço de servir ao Senhor. Também, amados irmãos, nós falamos sobre a palavra de Deus, a sua inerrância. Por que será que nós não cremos na palavra de Deus? Você fala assim: Oswaldo, eu creio, então por que a gente não obedece? Lembre-se que crer e obedecer andam junto. A incredulidade e a desobediência andam junto. Nós só falamos, amados irmãos, que a Escritura é inspirada, soprada por Deus. Não foi Paulo e outros que escreveram, foi o próprio Espírito Santo que soprou. Foi Deus falando que a Escritura é inerrante. E muitas vezes nós achamos que a Bíblia erra, está errado. Por quê? Porque nós não vivemos e ansiamos ter uma vida conjugal, marido e esposa, dentro da palavra de Deus. Educar nossos filhos dentro da palavra de Deus. Como se nós falássemos para Deus: Senhor, o Senhor está equivocado, eu tenho uma educação melhor. E é isso que o mundo quer imprimir. E muitos filhos de Deus estão mudando a educação dos seus filhos, porque não creem na palavra de Deus. A Escritura é infalível. Creia, ouse crer na palavra de Deus, porque o meu justo viverá na fé, amados irmãos. Falta ao povo de Deus fé na palavra de Deus. Ela é interpretável pelo próprio Espírito Santo. Ela é indispensável para a nossa vida. Não existe igreja, não existe vida conjugal familiar sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Logos de Deus. Amados irmãos, é o próprio Cristo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos sua glória, Deus cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus é Deus falando para mim e para você. Será que nós temos prestado atenção na palavra de Deus? Eu gostaria de continuar sobre a palavra de Deus essa noite, porque, amados irmãos, muitas coisas de relacionamento conjugal a gente já sabe ou não sabe? Você sabe que deve amar a sua esposa como Cristo na igreja, você sabe que deve ser submissa ao seu marido no Senhor, você sabe que deve educar os seus filhos no temor a Deus, você sabe que os filhos devem honrar seu pai e sua mãe. Nós sabemos que está escrito dentro da palavra de Deus. Mas o que acontece? Acontece, meus irmãos, que falta crer que a palavra de Deus é infalível, é inerrante. Deus é soberano e Ele vai cumprir a sua palavra. Eu e você precisamos amar a verdade. Tudo hoje é relativo. É relativo. Não, amados irmãos, só existe uma coisa nesse mundo que é absoluta: a palavra de Deus. Ela é absolutamente correta, infalível, e passará os céus e a terra, e ela não passará. É a palavra de Deus. Ela é a verdade de Deus, amados irmãos. Quando você lê ela, presta atenção, é Deus falando comigo, com você. Quando Ele diz, a palavra de Deus fala assim: olha, vocês devem tratar a sua esposa sem amargura. É a palavra de Deus que está dizendo. Quando ela diz: pais, não irriteis vossos filhos. É a palavra de Deus que está dizendo. Quando ela está dizendo: esposas, respeite o seu marido. É a palavra de Deus que está dizendo. Nós sabemos disso, irmãos. Mas o que acontece? Que nós temos tanta dificuldade diante da palavra de Deus, porque existe em nós duas naturezas: a natureza celestial e a natureza do pecado, a natureza terrena. E nós, como filhos de Deus, não estamos alimentando nossa natureza celestial. Nós estamos alimentando as coisas terrenas. Nós perdemos a força, porque o foco está equivocado. Quando você fala de relacionamento conjugal, você está falando de Cristo e a igreja. Você está falando de uma realidade celestial.
A verdade bíblica liberta da culpa, da escravidão, do pecado e de Satanás. A verdade bíblica diz que naquela cruz Jesus me substituiu, mas que naquela cruz Ele me incluiu. Naquela cruz Ele pagou o preço do meu pecado, mas naquela cruz Ele me levou a morrer juntamente com Ele, para que na sua ressurreição eu e você ganhássemos novidade de vida, vida de ressurreição, a vida de Cristo habitando em nós, pelo Espírito Santo que habita em nós. A verdade bíblica transmite graça e paz para mim e para você. Você pode ver as cartas terminando assim: graça e paz, graça e paz. Mas quando vai às últimas cartas de Paulo, Timóteo, ele começa dizendo assim: graça, misericórdia e paz. Como nós precisamos de misericórdia. A verdade bíblica santifica eu e você, separa eu e você dos conceitos que são atacam o relacionamento conjugal, atacam a vida conjugal, atacam o modo de nós educarmos nossos filhos, ataca dentro da escola, fora da escola, dentro de casa, televisão, internet, eles atacam. E nós nos alimentamos daquele que está atacando a Bíblia. Nós devemos dizer não. Não estou dizendo isso não é televisão, mas 99,9 não presta. E o seu celular também, 99,9 não presta. Mas nós gastamos mais tempo no celular, na televisão, do que porque nós não amamos a palavra de Deus. A Bíblia diz: santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Santificar é separar. Deus quer separar da minha vida aquilo que é trevas e para aquilo que é luz, daquilo que é carnal para aquilo que é espiritual, daquilo que é terreno para aquilo que é celestial. Olha, irmãos, quantos irmãos estão aqui porque estão buscando o terreno. Eu tenho que cuidar do meu boi, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família. Não, você tem que cuidar com os interesses de Deus primeiramente, depois os outros interesses. A verdade bíblica, amados irmãos, serve ao amor, porque Deus é amor e nós amamos porque Deus nos ama. A verdade bíblica protege eu e você do erro, amados irmãos. Por que eu e você precisamos conhecer a Bíblia? Primeiro, para conhecer nosso Senhor, amá-lo, consagrar a nossa vida a Ele, mas também corrigir nossos erros. Por que o Salmo 139, ele sonda, meu Deus, e prova-me, para ver se é em mim um caminho mau, e que tem. Nos caminhos eternos. Isso é uma oração, amados irmãos, para que Deus nos corrija o nosso caminhar. Olha que maravilha, você lê, olha só, o Salmo 119 termina com uma colocação maravilhosa, ele diz assim: ando errante, desviado. Quem aqui não anda desviado? Em algum aspecto espiritual nós estamos. Porque o Salmo 119 é o Salmo do peregrino. Leia o Salmo 119, 176 versículos. Por que 176 versículos para a palavra de Deus, falando da palavra de Deus? Porque ela deveria ser central na minha vida e sua. Se Cristo é central, sua palavra é central. E ele faz a colocação: ando errante como ovelha desgarrada, procura teu servo. Eu sou teu servo. Eu estou desviado. Eu perdi o rumo. Eu perdi o rumo do meu relacionamento conjugal. Eu perdi o rumo dos meus filhos. E nós vamos aos pés do Senhor. E vai fazer Jesus. Senhor, e olha que colocação maravilhosa. Procura teu servo. Porque eu já tenho dificuldade de voltar. Nós temos dificuldade. E lhe clamo,
o Senhor, procura o teu servo. E olha o que ele diz aqui: pois não me esqueço da tua palavra. Irmãos, busca. Busca aquele que foi perdoado e é recebido com o amor de Deus. A palavra do Senhor. Quantas coisas nós erramos porque não conhecemos a Bíblia. Jesus diz: errais não conhecendo a Escritura e o poder de Deus. Talvez nós falamos todos os programas de televisão. Você sabe sua internet, você entra no seu celular com uma facilidade tremenda. Você pega dentro daquilo que não conhece a Bíblia. Conhece um texto aqui e um texto lá, mas não lê a palavra de Deus. A Bíblia, amados irmãos, a verdade bíblica é a esperança do céu em Cristo Jesus. A verdade bíblica é o céu na terra, é Cristo em nós, esperança da glória. Ele revela a verdade absoluta de quem é o nosso Deus, quem é o Espírito Santo, e que é o Espírito da verdade, e o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que veio cheio de graça e de verdade. A Bíblia, a verdade bíblica sofrerá forte resistência, e já tem resistência dentro do povo de Deus. Você falar para o povo de Deus, amados irmãos, que a esposa deve ser submissa ao seu marido, você está pesando em terreno minado. Falar para o povo de Deus que a pessoa deve amar, a esposa como Cristo amou a igreja, que nós devemos educar nossos filhos no temor do Senhor, e que os pais devem ser exemplo para os seus filhos, que lhe amam o Senhor, têm temor do Senhor, não são perfeitos, e quando erram, se arrependem, confessam e vão até o Senhor pedir perdão. A verdade bíblica, mas irmãos, sofre resistência dentro do povo de Deus. Olha Hebreus 3. Olha o que o Espírito diz na igreja. Preste atenção. Ouça o que o Espírito diz na igreja. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirem minha voz, não endureçais os vossos corações. Há uma resistência do povo de Deus à palavra de Deus, inerrante, infalível. A Bíblia é lâmpada e luz para o peregrino nesse caminhar. Mas onde está a palavra de Deus na vida dos filhos de Deus? Onde está a palavra de Deus dentro dos filhos de Deus? Porque, amados irmãos, a cabeça de iluminação é uma visão celestial. Os pés de direção da visão celestial é o andar. O Senhor prometeu, preparou e tem providência e bênção para aqueles, amados irmãos, que estão ganhando visão celestial na sua cabeça, que conquistou o seu coração e agora eles andam dentro da visão celestial. A verdade bíblica, manejadas corretamente, é aprovada por Deus. É aprovada por Deus. Irmãos, ousem crer na palavra de Deus. E ousem abominar você mesmo e não crer em você. A verdade bíblica continue crescendo nela. Como que nós vamos fazer? Ore e leia a Bíblia. Quantos daqui, pais, oram e leem a Bíblia? Quantos? Ore, estude a palavra de Deus. Mas, irmãos, aqui está o manual celestial, de uma vida celestial, de uma vida abençoadora. Aqui está o manual que fala daquele que é o Supremo Deus e Todo-Poderoso, fala da grande e poderosa salvação que nós temos em Cristo Jesus, mas fala de um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus,
povo, agora vocês são o povo de Deus. Como é que nós vamos andar como o povo de Deus? Irmãos, ore, esquadrinhe seu próprio coração, à luz da palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus examine você, deixe que a palavra de Deus prove você, deixe que a palavra de Deus sonde o seu coração e o meu. Exponha-se à palavra de Deus com sinceridade. Não queira ser mais espiritual do que você é, mas vai a Deus com sinceridade. Senhor, é assim que estou me sentindo, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus se compraz do coração sincero. Ore e medite, ore e creia. Creia nessa palavra inerrante da palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Amados irmãos, não nos falta tanto conhecimento. O que nos falta no nosso coração, amados irmãos, é realmente nós conhecermos a Cristo e andarmos na dependência de Cristo. Mas o povo de Deus está preocupado com outras coisas, e muitas outras coisas, não tenha dúvida nenhuma. Nós temos um monte de substitutos. Eu não preciso congregar, eu vou na televisão, eu vou na internet, eu vou ver uma mensagem, mas não vou congregar. Substituto não substitui. Congregar, amados irmãos, é um mandamento de Deus. Não deixarmos de congregar quanto mais o dia se aproxima. Ah, mas meu marido não quer congregar, congregue você. Entre você e seu marido tem a palavra de Deus. Ouse, vai desrespeitar. Já contei aquela mulher lá no sul, que ela ia para a igreja, que Leonardo ia para a igreja, ela cumpria todos os seus deveres. O cara era um déspota, ela cumpria seus deveres no temor do Senhor. Chegaram na hora da igreja, 20 anos, ele pegava a arma e punha a arma na cabeça dela. Falou: hoje eu vou te matar. Ela falou: você pode me matar, mas eu vou na igreja. 20 anos. E a última vez que ele colocou a arma na cabeça dela, ela falou assim: você acha que me matando você está me entristecendo? Você me matando, você está proporcionando que eu chegue mais cedo na casa do meu pai. Aquele homem se rendeu a Cristo. 20 anos eu tratei mal você, e você mostrou Cristo para mim, e você mostrou que Cristo é a sua prioridade. Que Senhor é esse? Eu quero conhecê-lo. E aquele homem foi regenerado pela graça de Deus. Um vivo testemunho, amados irmãos. Ouse crer na palavra de Deus. Deixe Deus operar. A segunda parte, amados irmãos, você pode ouvir todas as pregações de psicologia, você pode ouvir todas as pregações sobre psicologia bíblica, mas se você não ouvir sobre a cruz de Cristo, você perdeu tudo. Eu disse esse dia com uma senhora que ela entrou no consultório ouvindo os pregadores da psicologia bíblica, falando de Cristo, mas tudo. Eu falei assim: só está peneirando fumaça. Como? Peneirando fumaça. A senhora conhece a Cristo? A senhora já passou pela cruz de Cristo? Cristo é seu Salvador. Você conhece o amor de Cristo? Não. Então, é peneirar fumaça. Amados irmãos, a cruz, ela define a minha e a sua vida. A cruz define a nossa vida conjugal. A cruz define a nossa vida na Assembleia. A cruz define a nossa vida no mundo. É através da cruz de Cristo. Quando Jesus veio, Ele nos diz: eu vim trazer paz ao mundo, eu
Você nunca pode deixar Cristo tocar na sua vida. Você está equivocado. Você está substituindo. Você está negando a obra da cruz na sua vida. A cruz e os relacionamentos. Quantos relacionamentos nós temos, irmãos, que nós temos negado a cruz de Cristo? Lúcio de Cirene, está lá em Atos, capítulo 13, versículo 1, não vou ler. Ele fez uma colocação que me chamou a atenção. Ele dizia assim, e foi martirizado, dizia para ele, de que país você é? E eu sou cristão. Qual é a sua ocupação? Eu sou cristão. De que família você é? Eu sou cristão. Para Lúcio de Cirene, Cristo era tudo. Cristo. Quer fosse seu país, quer fosse sua ocupação, quer fosse sua família, quer fosse tudo. Cristo era tudo para ele. Estava acima de todas essas coisas. A cruz é revolucionária. A cruz é radical. Jesus é claro, irmãos. Vocês querem me seguir? Se você amar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. A cruz é radical. A cruz exige de mim e de você. Amados irmãos, uma coisa só. Prioridade é o próprio Deus. A cruz exige fidelidade a Deus. A cruz exige santidade e separação para Deus. A cruz exige uma resposta minha e sua, dizendo, sim, Senhor, eu quero te segui-lo. Eu quero segui-lo, Senhor. Eu não posso, eu sei todas as minhas incapacidades, mas eu quero segui-lo. Eu quero ser um testemunho vivo de Cristo. E eu pago, amado, meu Senhor, eu quero pagar o preço, custe o que custar, e vai custar a sua vida. Jesus disse, se você amar mais a sua vida do que a mim, se você não odiar a sua vida, você não pode ser meu discípulo. Essas palavras ofendem o mundo evangélico hoje. E ofendem muitos crentes. Por isso que são inimigos da cruz de Cristo. Dentro da igreja. A cruz de Cristo, amados irmãos, prestem atenção, é o divisório da nossa vida. Entre o antes e o depois. Ele vai dizer, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Ela revoluciona todos os relacionamentos. Revoluciona o relacionamento com Deus, agora através de Cristo. Ele revoluciona a relação com nós mesmos, que nós devemos não amar a nós, devemos amar a Cristo. Ela revoluciona, amados irmãos, os nossos relacionamentos com outras pessoas, seja com o marido, com a esposa, com o filho. Ela revoluciona. É uma nova direção, é uma direção celestial. São prioridades diferentes, são caminhos totalmente diferentes, que são eternos. São relacionamentos no amor de Deus, são relacionamentos no amor a Deus. Onde quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por que você casa para a glória de Deus? Por que você tem filho para a glória de Deus? O que o mundo evangélico faz hoje? Por que você tem filho para a creche? Cadê a mãe? Nunca houve na história a quantidade de crianças que têm autismo como hoje. E os psicólogos não sabem o que dizer, mas de algum aspecto, essas crianças, elas têm tremenda falta de afetividade. Por isso é que elas se isolam.
vez que a cruz se apodera do cristão, ele percebe quão completamente deslocado se tornou de tudo neste mundo presente. Ele não se encaixa mais. Antes ele se encaixava nas coisas que o mundo dizia, agora não se encaixa. Ele é um ET. O mundo fala uma coisa, não, eu não me encaixo mais. O mundo diz que para eu amar isso, não, eu não quero amar mais isso daqui, não quero. Mas não, irmãos, o amor a Deus vai se esfriando. E quando o amor a Deus vai se esfriando, o amor ao mundo vai se aumentando. Por que tinha que construir os muros inimigos? E tinha suas portas. Porta, meus irmãos, para entrar daquele que é de Deus e sair daquele que não é de Deus. Nós precisamos ter isso em nossos corações. Porque, meus irmãos, é uma velha vida, é um velho mundo, são os velhos caminhos, são os velhos relacionamentos, todos eles se tornaram passado. Você vai olhar a sua mãe que não é crente de modo diferente. Você vai olhar seus irmãos que não é crente de modo diferente. Porque aqueles são outros caminhos. Você vai olhar com compaixão, graça e misericórdia. Por isso que Deus nos usa com você. Nós não adaptamos mais a esse mundo. Você vai conseguir, você vai ficando um ET. E Jesus disse, nós somos. João 17, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Livros do maligno. Aí ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Aqui. Tal é a persuasão da cruz que ela toma posse de nós. A mensagem, a obra da cruz toma posse de nós. Ela nos vence e absorve a minha vida sua. Que deveríamos falar como aquele jovem perdido, passa na frente de uma assembleia, aquele amado irmão pregando a cruz de Cristo. Ele entra e ele é impactado com a mensagem da palavra de Deus. Aí quando ele congregava, ele ia lá e o irmão pregava a cruz de Cristo, ele dizia aleluia, glória a Deus. E aquelas pessoas diziam, você tem que ficar na boca, você está atrapalhando. Ele ganhou a dimensão da cruz. Ele sabia o que aconteceu naquela cruz, quão desgraçado ele era. Ele achou graça e misericórdia num Deus crucificado, ressurreto. Ela nos arranca desapiedadamente de todo o resto. Ela se torna o nosso único propósito. Qual o propósito seu? Jovem, por que você vai estudar? Por que você vai se casar? Qual o propósito? É glorificar a Deus. Não na universidade, na faculdade. Um irmão estava contando precioso, dizendo que um irmãozinho daquela assembleia foi para uma universidade. Hoje a universidade estatal, federal, são ateístas, comunistas e budistas. E o que aconteceu, meus irmãos? Aquela irmãzinha fiel e a igreja orando, filho, passa aquela moça. Ela pega um, pega outro e começa a reunir, estudando. Agora são vários e vários jovens estudando a Bíblia. Por que Deus mandou ela na universidade? Para ela ter um diploma? Não. Diploma é secundário. Para que ela manifeste a glória de Deus nesse mundo perdido. Você é luz, diz a palavra de Deus. Essa luz tem que brilhar. É fora dela, nada parece nos tocar. E é isso, amados irmãos, que devemos ganhar. Fora da cruz em Cristo, do amor de Deus, da palavra de Deus,
eu falo, os psicólogos falam, o maior tempo hoje, sabe o que é? Seu celular, a sua internet, a televisão, o computador. Mas o povo de Deus está tão adormecido, como diz, falando novamente, acho que contei, o irmão da igreja que contou foi o irmão Nicodemus, diz que o pastor, amigo dele, da Igreja Batista em São Paulo, falou, estou contratando aquelas pessoas que Libra, né, por gestos. Aí contratou duas, daí uma igreja grande. Aí as meninas falam assim, mas pastor, por que o senhor está contratando duas pessoas? Quantos surdos tem nessa igreja? Todos. Você acha que é nessa mãe também tem? Eu e você. Nós estamos ouvindo com ouvidos espirituais a palavra de Deus. Por isso, não há obediência, não há redenção. Arrependimento, quebrantamento. Não há, presta atenção, aqueles que não a entendem são estranhos a nós. Você pode ter a pessoa, você deve amar sua mãe, seu pai, seus irmãos, está tudo certo, mas são estranhos a nós. No fundo, a gente sente-se estranho. Aqueles que atacam são nossos inimigos. Éramos amigos, entre aspas, agora são meus inimigos. A cruz faz isso, irmãos. Aqueles que amam e servem a ela conosco são nossos verdadeiros amigos e nossa verdadeira família, a família da fé. E quantos têm abandonado a Assembleia? A família da fé. Vai ver as vidas. Vai ver. Não há nenhum divisor, separador do que Cristo e a sua cruz. Divide o passado e o presente, luz e trevas, o que é carnal e o que é espiritual, o que é terreno e o que é celestial. Ela divide entre inferno e céu, entre escravo de Satanás e escravo de Cristo, onde a eternidade no inferno, a eternidade no céu. Ela divide, irmãos. Ela é divisor. Você vai ler qualquer livro e fala assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Sua cruz separa os mais queridos laços terrenos. Não é separa porque eu vou deixar de amar. Não é isso. Mas você vai. Você vai. Está falando de luz e trevas. Viola as nossas mais profundas ligações. Onde nós tínhamos como prioridade aquelas ligações terrenas. A minha prioridade, eu deixo tudo para minhas ligações terrenas. Isso daí vai separando você. Dá-nos um coração de aço para nós mesmos. Quer dizer, para você não ouvir o seu coração fechado para você, mas aberto para Cristo e ouvir a voz de Cristo. Hoje, amados irmãos, as pessoas têm o coração aberto para si mesmo e fechados para Deus e a sua palavra. É mais ternura de coração em relação aos outros, irmãos. Nós olhamos as outras pessoas não mais de acordo com a carne, de acordo com o Espírito. Poucos pais cristãos são governados por essas simples implicações do Calvário. E aí está a repercussão familiar. Queremos amar os nossos filhos com conceitos mundanos. Queremos educar nossos filhos com conceitos mundanos. Queremos ter vida conjugal com conceitos mundanos. Queremos ter vida sexual com conceitos mundanos. Não conceitos da Bíblia. Estamos falando dos nossos bons lares cristãos, amados irmãos. Isso daqui está dentro. O parentesco fala mais alto.
Sempre que retrocedemos na intensidade, com o interesse de Deus para outras pessoas, para a simpatia por elas, a conexão vital com Deus se vai. Entre você escolher seu marido em Cristo, escolha Cristo. Entre escolher a sua esposa em Cristo, escolha Cristo. Aquela irmãzinha, na época da perseguição, com 20 anos, ela vai, amados irmãos, e ela simplesmente foi presa na masmorra. E o pai era rico por causa de Cristo. E o que aconteceu, amados irmãos? Simplesmente eles diziam: negue o seu Senhor. E ela tinha uma filhinha de 5 anos. E diziam para ela: como é que você vai cuidar da sua filha de 5 anos? Negue o seu Senhor e cuide dela. Você vai abandoná-la? Aquela mulher já tinha arrumado a pessoa para ficar com sua filha. E ela ficou na masmorra. O pai dela falou assim: eu vou comprar a sua saída, se você negar a Cristo. E ela disse: não nego a Cristo. Eu nego o Senhor, eu nego minha filha, eu nego tudo, mas não nego meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cruz do pecado. Hoje não, irmãos. Porque você não congrega, a minha mulher não quer, a meu marido não quer, a meus filhos não quer. Irmãos, sentimentos terrenos estão tomando conta de sentimentos celestiais, prioridades erradas. Sempre que retrocedermos, sempre, amados irmãos, temos colocado a nossa simpatia, a nossa consideração para as pessoas, e não por Cristo. Isso é negar deliberadamente o Senhor. Não há nada tão terrível como a cruz de Cristo, e não há nada mais tremendo, abençoador e maravilhoso e triunfante do que a cruz de Cristo. Nada se compara à cruz de Cristo. Ela é terrível, ela é assustadora, mas ela é a única que é salvadora, triunfante, gloriosa, que pode salvar o miserável pecador como eu e você. É só ela, não tem outro. Mas irmãos, lá nós temos a vitória. A cruz e o sofrimento e a vontade de Deus na minha e sua vida. Você quer seguir a Jesus? Você vai sofrer. Mas o Espírito Santo vai estar com você. A graça de Deus vai estar com você, provendo para você aquilo que você não tem, sustentando você, libertando você, curando você, transformando em você, porque Cristo é um provedor maravilhoso nessa caminhada. Submissão e o sofrimento são completamente contrários à carne. Por isso que a pessoa fala assim: não vá não. Como é que você vai deixar seus filhos? Não vai deixar? Não, hoje nós temos amor. Não vai, não congregue não. Então você tem mais simpatia pelos seus filhos do que a Deus, e você vai negar a Deus. Irmãos, isso é sério, é para mim e para você. Você pode conhecer a Deus estudando, mas eu e você precisamos conhecê-lo sofrendo pela causa e pelo nome de Jesus Cristo. Deus muitas vezes toca os nossos melhores confortos para que possamos viver livres deles. Livres deles. Os melhores confortos. E Deus nos leva ao sofrimento para viver livre deles e ser escravo de Cristo, que é o verdadeiro liberto pela graça de Deus. Amados irmãos, Cristo deve destronar o ego e sua impotência mediante a ordem completa desobediência do ego. Quem
está no trono. Amados irmãos, onde a cruz opera, nós amamos a Cristo e amamos os nossos irmãos. No inverno, amo o cônjuge, amo os seus filhos. E você tem a palavra de Deus na sua cabeça, na sua boca, no seu coração, nas suas mãos, no seu altar. A palavra de Deus. Você tem a luz como filhos da luz. Os filhos de Deus andam em prudência e sabedoria, querendo fazer a vontade de Deus. A cruz é a única oportunidade e a porta aberta para que vivamos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não existe outro meio. A cruz define o nosso lar, a paz, a alegria, a reconciliação, o perdão fácil. Perdão é difícil? Por que ele é difícil? Porque você está no trono. Mas se você colocar Cristo no trono, o perdão é fácil. A cruz, amados irmãos, é que dela resulta, porque o grande inteiro que nasce, cai de terra, ele morreu, por isso ele deu muito fruto. A igreja. Filhos e filhas amadas de Deus, para que seja um testemunho de quem Cristo é, de quem Cristo foi, é e vai fazer nas nossas vidas. Temos famílias, amados irmãos, prestem atenção, temos famílias para manifestar a glória de Deus dentro da nossa casa. Ah, Oswaldo, na minha casa não tem mais, você não imagina como está uma bagunça. Deixe Deus operar e obedeça a sua palavra. Recuse a negar o que a palavra de Deus diz e se renda diante da palavra de Deus. Coloque a sua vida, Senhor. O próprio Salmo Davi diz no final de 2 Samuel, diz: a minha casa não é do jeito que deveria ser. E não era mesmo. Mas Deus tem promessa. Deus tem promessa. Deus tem promessa para a minha casa e a sua casa. Preste atenção, meus irmãos. Aquele homem carcereiro: que farei? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo a tua casa, tu e a tua casa. O irmão acabou de ler Salmo 128. Para o ímpio, quantas gerações, irmãos? Segunda e terceira geração. E por filhos de Deus, 1000 gerações. A misericórdia de Deus continua. Você não vai ver muitas vezes seus filhos no Senhor, mas a misericórdia vai acompanhar. Deus é fiel. Nós precisamos ser exemplos dentro da nossa casa, não é impecabilidade. Você precisa aprender a dizer para o seu cônjuge: me perdoe, eu estou errado. Dizer para o seu filho, sua filha: me perdoe, eu estou errado. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Vamos estudar. Ah, nós estamos com um problema, é uma dificuldade. Vamos buscar o que Deus quer falar conosco. Vamos pegar a direção de Deus. E o Espírito Santo, amados irmãos, vai falar no meu coração a você. Ame a Bíblia. Estude a Bíblia. Medite sobre ela. Creia na Bíblia. Creia naquele que falou, que escreveu a Bíblia. Ele é inerrante. Ele é infalível. Ele cumpre aquilo que ele diz. Ah, meus irmãos, que Deus os abençoe.